essa nossa coisa aqui, essa nossa circunferência, essa nossa zona de, é, vamos dizer assim, sustentabilidade, pode mudar ao longo da vida? A gente não estava falando mais cedo sobre tentar mudar uma outra pessoa? Eu diria que pode com toda certeza, mas é uma coisa difícil de mudar, não impossível, mas claramente trabalhosa. E trabalhosa para ambos, tá? Não só para uma das pessoas. Em primeiro lugar, eu vou refazer esse desenho aqui, tá? O que eu vou fazer é, vamos copiar só a bolinha do centro aqui dessa vez, deixar ela aqui do lado. Em primeiro lugar, esse círculo, ele não é a melhor maneira que eu acredito que exista para se desenhar isso aqui. O círculo é porque ele é mais fácil de ver. Mas na verdade, é, o jeito mais correto, vamos dizer assim, é se a gente tentar ver alguma coisa meio assim, tipo uma moeba, saca? Essa aqui é a nossa zona de sustentabilidade. Essa parte esquisita e disforme vermelho escuro aqui, tá? Por exemplo, um ponto aqui pode estar super dentro da zona de compatibilidade de uma pessoa, mas aqui pra gente não tá, ok? Uma coisa simples, uma coisa que está tão longe do nosso centro, dependendo do tema, pode estar dentro da nossa zona de sustentabilidade, mas uma coisa de outro tema que talvez seja tão longe quanto do nosso centro, não seja parte da nossa zona de sustentabilidade, tá? E aí o que acontece? Isso aqui, opa, queria uma cor mais escura, aqui. Isso aqui é uma zona que pode crescer, ou às vezes até diminuir, com o passar do tempo. E a gente só vai descobrindo esses limites a partir do momento em que a gente experiencia o mundo e vai ficando atento às nossas reações emocionais. E vai entendendo o que a gente gosta ou não gosta, o que a gente quer ou o que a gente não quer. Os nossos limites, o que a gente aceita ou o que a gente não aceita. Mas pode ser que sim, de vez em quando, acaba acontecendo que coisas ocorrem na nossa vida que fazem com que a gente aumente um pouco a nossa zona de sustentabilidade. E agora, ela é isso aqui maior, né? Para esse lado. E lembrando, geralmente são para cada temática vai sendo de um jeito diferente, tá? E você vai fazendo esses aumentos e tudo mais, tá? Mas é um processo trabalhoso, não é um processo que vai ser muito grandioso. E além disso, eu também vou falar uma outra coisa aqui que é muito importante, tá? Mas muito importante mesmo. Vamos de novo, vamos deletar aqui e vamos copiar só essa bolinha do centro. Existem pessoas que são pessoas naturalmente mais abertas ou menos abertas. De novo, vamos fazer o desenho aqui, né? A amoeba. Tem pessoas, não, vamos fazer assim, ó. Tem pessoas que a zona de compatibilidade delas de sustentabilidade delas é isso aqui. Tem pessoas que a zona de compatibilidade, de sustentabilidade delas é isso aqui. É muito maior. Elas estão tranquilas de agir de jeitos muito diferentes do centro delas. Mesmo essas pessoas têm o seu limite, tá? Mas o limite delas é muito maior. Elas são muito mais abertas, elas são mais tranquilas, elas são mais de boa. E tá tudo bem. Tem pessoas que é tipo isso aqui, ó. E são características da pessoa. Não tem necessariamente algo de errado com isso. Claro que pessoas que têm essa abertura maior tendem a ter alguns benefícios maiores, algumas facilidades maiores. Mas como eu falei, é uma coisa que é difícil da gente crescer e muito disso tem a ver com a nossa genética, muito disso tem a ver com uma vida de aprendizados, coisas que a gente não muda do dia para a noite. Né? A gente já começa, principalmente quando a gente já está no final da adolescência, início da idade adulta, a gente já tem isso mais muito bem definido. É difícil mudar isso depois de um tempo. Não é impossível, às vezes é até adequado a gente tentar algumas mudanças. Mas de fato, tem algumas pessoas que essa zona de compatibilidade ela é muito menor ou muito maior. E daí vamos pegar de novo essa nossa seleção aqui
e vamos aproximar essas coisas. Se liga como fica mais difícil para uma pessoa que tem essa zona de sustentabilidade menor conseguir arranjar uma zona de compatibilidade com uma outra pessoa, né? Essas duas pessoas, percebam aqui, olha só, essa zona de compatibilidade, como eu falei, é aquela areazinha que está entre os dois. Mas percebam que tem muito. Essa pessoa aqui, para conseguir agradar muitas vezes, mesmo tendo uma zona de compatibilidade, essa tem que sacrificar bastante. Porque percebam que a distância. Não sei se aqui dá para ver, né? A distância daqui para cá é bastante grande. Enquanto que a distância daqui para cá é bem menor. Ambos estão dentro da zona de compatibilidade, mas percebam que esse cara aqui da esquerda e esse cara aqui da direita estão se esforçando de maneira diferente. E de novo, não é culpa de ninguém aqui. Às vezes eles estão tentando se encontrar ao máximo no meio do caminho, porque o meio do caminho absoluto não está dentro da zona de compatibilidade desse da direita. Então, ter pessoas que são mais fechadas, que são mais complicadas nesse sentido, naturalmente é mais difícil da gente conseguir um relacionamento com essas pessoas. Não estou falando que é impossível. Muitas vezes, uma pessoa que é assim pode ter simplesmente uma outra pessoa que é muito parecida com ela. Ambas têm pouca zona de sustentabilidade, mas ela encontrou alguém parecido. Beleza, fechou, bora, meu irmão. Fechou completamente, né? Percebam, a zona de compatibilidade aqui dos dois é tudo isso aqui. Tá ótimo para elas, né? Então, a gente tem que levar em consideração todos esses pontos quando a gente está tentando entender a compatibilidade de uma pessoa, né? Pensem, em primeiro lugar, na dificuldade de mudar alguém. Em segundo lugar, muitas vezes as pessoas elas tentam fingir que são quem elas não são, mas isso tem um prazo de validade. Às vezes a própria pessoa já para de agir depois daquilo, né? Porque ela já conquistou o outro e agora tá de boa. Ou às vezes porque cansou mesmo. Mas agir de uma maneira muito diferente, lembre-se, por muito tempo é insustentável. Pode ser até por uma boa causa, a gente gostou muito, a gente ama muito aquela outra pessoa. Mas a gente não vai conseguir aguentar isso porque não tem um prazo determinado. O prazo determinado na nossa cabeça é a vida inteira, às vezes. Uma hora não vai dar boa. Tá para além da nossa zona de compatibilidade. E lembrem-se do mais importante. A gente precisa, o máximo possível, identificar qual é a compatibilidade que nós temos com os nossos parceiros. E isso é só através da experiência com eles. Primeiro, né? Temos que saber quais são os nossos limites, identificar qual é a compatibilidade com os nossos parceiros, qual é essa zona que a gente tem, garantindo que a gente tem uma zona decente de compatibilidade, quanto maior, melhor, e mesmo tendo uma zona de compatibilidade, a gente ainda por cima tem que garantir que o nosso parceiro, não está agindo de uma maneira diferente daquela zona de compatibilidade para agradar ou qualquer coisa assim, ou para controlar a gente, qualquer coisa que seja. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar para ter um pouquinho mais de certeza do que está acontecendo numa relação. Mas lembrem-se, tudo isso é falando sobre compatibilidade, ok? Que, como eu falei, tanto segundo a minha experiência pessoal, profissional, né, por evidência anedótica, mas também segundo pesquisas, é o único fator que minimamente ajuda a prever o grau de sucesso de um relacionamento. Tanto no quesito de ele ser mais duradouro, quanto no quesito de ser mais satisfatório para ambos os parceiros. Então vejam que eu falei bem mais do que apenas a compatibilidade, né? Desde a comunicação até o nosso jeito de agir, o equilíbrio e etc. Mas percebam o quanto que a compatibilidade ela é essencial para tudo que a gente falou. Principalmente para a gente identificar o mais rápido possível parceiros em que a gente não tem a menor ou mínima compatibilidade.